Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola evangelística. Hoje nós vamos dar continuidade na nova série que nós começamos, né? E hoje nós vamos aprender sobre a justificação. Para começar, eu gostaria de ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 3. E eu vou ler vários versículos e também um versículo do capítulo 8. Se vocês puderem me acompanhar. E acredito que cada um de vocês já orou, né, antes de começar esta lição, porque para as coisas de Deus nós precisamos da ajuda dele, para nós podermos entender a sua palavra e sermos abençoados por ele, se nós pedimos a ele a sua ajuda. Então vamos ler agora a palavra de Deus no livro de Romanos, Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, versículo 19 a 26 e capítulo 8, versículo 30. Vamos ler juntos. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E agora capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nas duas aulas anteriores nós vimos como a raça humana, em todos nós caímos daquilo que Deus tinha criado. Ele tinha nos criado à imagem de Deus e nós caímos em pecado. Agora nós estamos longe de Deus, nós rebelamos contra Ele com os nossos pecados e isso nos deixou desfigurados, manchados pelo pecado. Então o que Deus fará conosco? O que nós merecemos por causa disso? Nós merecemos ser lançados no inferno e castigados por nossa culpa para sempre. Que situação assustadora, não é? Isso preocupa você? De pensar que você merece ser lançado fora no inferno para sempre, longe de Deus? Me lembro quando eu era criança, isso me assustava muito, isso me incomodava muito. E muitas vezes eu fiquei com medo quando pensava nisso. Mas hoje em dia, há muitas pessoas que não se preocupam mais com isso. Muitos são ateus, se dizem ateus, ou são pessoas despreocupadas que dizem: Deus não existe.
Ou eu estou curtindo a vida e eu não quero pensar na morte, no juízo. Mas estas opiniões não mudam os fatos, porque o fato é que Deus existe. E Ele disse que todos nós teremos que comparecer diante dEle, para sermos julgados por tudo que nós fizemos. Isso é um fato, e não muda por causa da nossa opinião. Outros dizem, eu não sou pecador, talvez você também já disse isso. Eu estou fazendo o meu melhor. E Deus vai deixar passar os meus pecados, os meus erros. Mas as pessoas que falam assim nunca entenderam os altos padrões de Deus. Porque Deus é santo. E o céu é um lugar santo, um lugar perfeito, belo, maravilhoso. E logo quando nós nos examinamos ou somos examinados pelas leis de Deus, ao tentarmos entrar no céu com os nossos erros, nós vamos descobrir os nossos pecados vão ficar em evidência. Como nós lemos, nós somos destituídos da glória de Deus. Nós não podemos entrar no céu assim. Há outras pessoas que dizem, Deus é amor, vai dar tudo certo, Ele vai se esquecer dos meus pecados. Todos vão para o céu no final. Mas será que os nossos pensamentos são melhores do que os de Deus? Deus é justo. A Bíblia nos diz que Deus é justo. Como está escrito em Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é justo. Ele não pode agir com descuidado e ser indiferente. Talvez você já viajou para um outro país, ou com certeza você sabe como funciona quando alguém quer viajar para um outro país. Esta pessoa precisa de documentação para justificar a sua entrada naquele outro país. Então assim é também Deus. Deus exige que todos que entram no céu sejam perfeitamente bons e justos. E o grande problema é o nosso pecado. O amor de Deus é muito grande. Ele está disposto a fazer as pazes com pecadores. Mas Ele também é justo. E Ele não pode diminuir os seus padrões para nos deixar entrar. Por exemplo, na escola, se tiver um menino, uma menina com cigarros, e o diretor descobrir, bem, essa pessoa não vai poder entrar na escola com cigarros. Isso é proibido. Se o diretor ignorar isso e deixar essa criança entrar, então ele está diminuindo os padrões. E outras crianças na escola, claro, vão concluir que não é errado ou não é nocivo fumar. E elas também podem trazer cigarros e fumar. Deus odeia o pecado. E Ele não pode ignorar ou se esquecer dos nossos pecados. Ele não pode diminuir os seus padrões e deixar todo mundo assim entrar no céu. A Bíblia nos diz que Deus também é verdade. Ele é desejoso em mostrar misericórdia, mas Ele é verdade. E a sua palavra permanece firme. Ele disse que a alma que pecar deve morrer. Ele não pode deixar de cumprir a sua palavra, porque Ele é verdade. Então, isso parece ser um problema sem solução, né? Sua verdade, sua justiça, seu amor, sua misericórdia. Parece um problema sem solução, até para Deus. Mas há uma solução, sim. Há uma esperança, sim, para nós. Porque mesmo antes da criação, da fundação do mundo, a Santa Trindade concordou
numa solução muito impressionante. O Senhor Jesus viria para esta terra para viver uma vida perfeita, justa, sem pecado e morrer em lugar de pecadores. E ele já veio para fazer exatamente isso. Assim Deus é justo e, como nós lemos, justificador de todos os que creem, em Romanos 3. Ele viveu uma vida perfeita, sem nunca pecar. E esta vida é como uma oferta de justiça a Deus. E por isso, ele pôde levar sobre si o castigo do nosso pecado e morrer para nos salvar. Foi como se o próprio juiz pagasse o castigo, né? Como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo pelos injustos. Assim Deus é o Deus de justiça e de paz. Na cruz o Senhor sentiu a dor por cada pecado, por cada um dos nossos pecados, cada mentira, cada desejo pecaminoso, cada pensamento errado. E ele sofreu completo castigo por cada um desses pecados, se nós cremos nele. Assim, a justiça de Deus foi satisfeita. Agora ele está livre para fazer as pazes com aqueles que confiam no Senhor Jesus para a salvação. Como está escrito no livro no Salmo 85, versículo 10, a justiça e a paz se beijaram, se encontraram no Senhor Jesus. Ele viveu uma vida perfeita e ele sofreu o castigo de todos os pecados e assim ele pode dar-nos paz com Deus. Também Deus é, em Jesus Cristo, o Deus de verdade e misericórdia, porque através de sua entrega por pecadores, ele cumpriu sua palavra, ele permaneceu verdade, ele permaneceu firme e verdadeiro à sua palavra que ele tinha dito, e ao mesmo tempo ele é capaz de derramar misericórdia em pecadores. Também, Salmo 85, a primeira parte do versículo 10 fala assim: a misericórdia e a verdade se encontraram em Cristo. Isto quer dizer, mas isso quer dizer que Deus vai perdoar todo mundo? Não. Vamos ler em Romanos 3, que já lemos no início, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. O que quer dizer crer no Senhor Jesus? Bem, crer no Senhor Jesus não é algo difícil, não é algo muito grande, é algo muito humilde. É admitir humildemente que eu sou um pecador, que eu não sou justo diante de Deus. É de confessar os meus pecados, a minha natureza pecaminosa que mostra que eu não sou justo diante de Deus, que eu não mereço entrar no céu por causa dos meus pecados e que não há esperança em mim. E crer no Senhor Jesus também quer dizer colocar a minha confiança somente no Senhor Jesus, crendo que Ele viveu a vida perfeita que eu deveria ter vivida e esperar somente na graça dEle, o presente de Deus, e depender da justiça do Senhor Jesus somente. E crer nele quer dizer também que nós cremos que Ele morreu na cruz, que através de sua morte nós podemos ser salvos, que Ele sofreu o que eu mereço e que Ele sofreu tudo o que é necessário para me salvar. Isto é crer no Senhor Jesus. Você já creu nele desta maneira? Se você abrir mão de seu orgulho,
achando que você é capaz de ir para o céu em suas próprias forças, e crer no Senhor Jesus somente, que Ele somente pode te resgatar, então isso acontece diante de Deus. Você é declarado justo, justificado, sem condenação. Você será reconciliado com Ele. Você receberá seu amor e paz, perdão dos seus pecados. E Deus vai te aceitar como se você nunca tivesse pecado contra Ele. E tudo que Cristo fez e tudo que Ele alcançou com sua vida perfeita e com sua morte será seu, como se você tivesse feito isso. Os seus pecados colocados nele e a justiça dele colocada sobre você. Como a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento que você crê nele, que você confessa os teus pecados, se arrepender diante dele, você receberá um novo coração, um novo caráter, uma nova vontade, um amor por Deus e um desejo de agradar e obedecer a Ele. E você terá a certeza de que nenhum pecado seu pode ser cobrado de você. A Bíblia fala que você será mais que vencedor por aquele que nos amou. Isso não é algo para ser desejado. Isso não te leva a pensar que grande amor o Senhor Jesus teve por nós, de vir a este mundo e viver uma vida perfeita e morrer em nosso lugar. Se somente você se arrepender dos seus pecados, você também pode ser justificado diante de Deus, ser declarado justo, sem pecado, sem condenação. Vamos cantar agora o hino de número 35, que fala sobre este grande amor do Salvador em morrer em lugar de pecadores e como nós também podemos servir a Ele e ser grato a Ele por isso. É um hino do coração de uma pessoa justificada. Vamos cantar o hino número 35. Que o Senhor te abençoe.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.